Eu nunca imaginei que ouviria da minha própria mãe que eu não tinha importância. Nenhuma. Mas naquele dia, dentro da casa onde eu cresci, ela olhou diretamente nos meus olhos e disse: Você não tem nenhuma importância nesta família. Eu fiquei em silêncio. Não porque aquelas palavras não doeram, mas porque naquele momento eu já sabia de uma coisa que eles ainda não sabiam. Aquela casa não pertencia ao meu irmão. Meu nome é Camila Duarte. Durante anos, fui a filha que ajudava meu pai em tudo. Quando ele ficou doente, fui eu quem o acompanhou às consultas. Quando a empresa da família começou a ter problemas, fui eu quem vendeu meu carro para ajudar a pagar as dívidas. E quando meu irmão, Rafael, decidiu abrir um negócio e perdeu quase todo o dinheiro que meu pai tinha guardado, fui eu quem ficou ao lado da família. Nunca pedi nada em troca. Até aquela manhã. Eu estava tomando café quando meu pai entrou na sala segurando uma pasta. Minha mãe estava ao lado dele. Rafael também. Os três pareciam estar esperando por mim. Meu pai colocou alguns documentos sobre a mesa. Camila, precisamos conversar. Peguei os papéis. Quando comecei a ler, senti meu coração acelerar. A propriedade da família tinha sido transferida para o nome de Rafael. A casa, o terreno e até o pequeno imóvel comercial que ficava na esquina. Tudo. Tudo estava no nome do meu irmão. Olhei para meu pai sem acreditar. Pai. Por quê? Ele desviou o olhar. Minha mãe respondeu antes dele. Porque Rafael é o homem da família. Ele precisa ter alguma coisa para construir o futuro dele. Eu ri de nervoso. E eu? Minha mãe me encarou friamente. Você? Ela fez uma pausa. Então disse a frase que eu jamais esqueceria. Você não tem nenhuma importância. Meu irmão começou a sorrir. Eu olhei para ele. Então é isso? Vocês simplesmente decidiram me deixar sem nada. Rafael cruzou os braços. Você sempre foi dramática, Camila. Esta também é a minha casa. Ele deu uma risada. Não mais. Meu pai permaneceu calado. Foi quando percebi algo estranho. A assinatura dele estava nos documentos. Mas havia uma segunda página dobrada dentro da pasta. Uma página que ninguém parecia ter percebido. Eu tentei pegá-la. Rafael rapidamente colocou a mão sobre os documentos. Não precisa ler tudo. Olhei para ele. Por que não? Ele se aproximou e falou baixo. Porque você logo vai estar na rua. Minha mãe não o impediu. Meu pai continuou em silêncio. Eu respirei fundo. Por alguns segundos, senti vontade de chorar. Mas então me lembrei de uma conversa que tive com meu pai 3 meses antes. Uma conversa que ninguém daquela sala conhecia. Naquela noite, ele havia me chamado ao escritório. E disse: Camila, se algum dia alguém tentar tirar você desta casa, procure o documento azul no cofre. Na época, eu não entendi. Agora eu entendia. Olhei novamente para a pasta. E percebi uma coisa. O documento azul não estava ali. Então perguntei. Pai, onde está o documento original? Ele ficou pálido. Rafael parou de sorrir. Minha mãe olhou para meu pai. Foi apenas por um segundo. Mas eu vi. Eles estavam escondendo alguma coisa. Peguei minha bolsa e me levantei. Minha mãe pensou que eu estava desistindo. Finalmente entendeu seu lugar. Eu sorri. Pela primeira vez naquela manhã. E respondi. Não, mãe. Eu finalmente entendi o meu valor. Saí da casa sem discutir. Mas não fui embora para sempre. Fui direto para o único lugar onde sabia que encontraria respostas. O antigo escritório do meu pai. E quando abri o cofre, o documento azul estava lá. Só que havia algo ainda mais assustador dentro dele. Uma escritura antiga. Uma procuração. E uma cláusula que poderia destruir completamente a transferência, feita naquela manhã. Mas, antes que eu pudesse terminar de ler, ouvi passos atrás de mim. A porta do escritório se abriu. Era Rafael. Ele olhou para o documento nas minhas mãos. Seu rosto perdeu toda a cor. E então ele disse: Camila, você não deveria ter encontrado isso. Naquele instante, percebi que meu pai não tinha simplesmente esquecido de me contar a verdade. Ele estava tentando me proteger de alguém da própria família. E eu ainda não fazia ideia de que a verdadeira traição estava apenas começando. Rafael ficou parado na porta do escritório. Eu segurava o documento azul com força. Camila, me dá isso. Por quê? Ele entrou e fechou a porta. Porque você não sabe o que está fazendo. Eu sorri. Então me explica. Ele não respondeu. E foi exatamente esse silêncio que confirmou minhas suspeitas. Olhei novamente para o documento. Ali estava escrito que meu pai havia colocado a propriedade sob uma condição muito específica. A casa não poderia ser transferida ou vendida sem a autorização da pessoa que havia financiado a maior parte da propriedade. E aquela pessoa era eu. Fiquei sem palavras. Rafael percebeu que eu tinha entendido. Isso não significa nada, ele disse rapidamente. Não? Levantei o documento. Então por que vocês esconderam isso de mim?
Ele ficou nervoso. Nosso pai mudou de ideia. Meu pai está no hospital desde ontem. E você sabe disso? Rafael abaixou os olhos. Foi então que ouvi uma voz do outro lado da porta. Minha mãe. Rafael, você conseguiu pegar o documento? Meu coração parou. Ela sabia. E pelo jeito como falou, parecia saber muito mais do que eu. Rafael abriu a porta. Minha mãe entrou. Quando me viu segurando o documento, congelou. Você encontrou... Ela não terminou a frase. Eu respondi. Sim, encontrei. Minha mãe tentou manter a calma. Camila, você está entendendo tudo errado. Então me diga a verdade. Ela ficou em silêncio. E eu fiz uma pergunta que mudou tudo. Quem convenceu meu pai a colocar a propriedade no nome do Rafael? Minha mãe olhou para meu irmão. Rafael desviou o olhar. Foi quando percebi que os dois estavam escondendo alguma coisa. Peguei meu celular e saí do escritório. Naquele momento, eu tinha apenas uma certeza. Não podia confiar mais em ninguém daquela casa. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal para não perder a continuação. E comente. Eu quero a verdade. Se você também quer descobrir o que a família de Camila está escondendo. Naquela mesma noite, fui ao hospital visitar meu pai. Ele ainda estava inconsciente. Sentei ao lado da cama e segurei sua mão. Pai, o que você tentou me contar? Nenhuma resposta. Então uma enfermeira entrou. Ela me entregou um pequeno envelope. Seu pai pediu para entregar isso somente a Camila Duarte. Meu coração disparou. Abri o envelope. Dentro havia uma fotografia antiga. Meu pai aparecia ao lado de um homem que eu nunca tinha visto. No verso da foto havia apenas uma frase. Se alguma coisa acontecer comigo, procure Eduardo Martins. Eduardo Martins. Quem era aquele homem? Antes que eu pudesse pensar, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Não confie no Rafael. Ele não fez isso sozinho. Fiquei olhando para a tela. Outra mensagem chegou. E não entregue o documento azul a ninguém. Levantei imediatamente. Alguém sabia que eu tinha encontrado o documento. Mas como? Saí do hospital e fui para meu apartamento. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Eu tinha certeza de que havia trancado. Entrei devagar. Tudo parecia normal. Até percebi uma coisa. Meu cofre estava aberto. Corri até ele. O documento azul ainda estava lá. Mas a fotografia do meu pai com Eduardo Martins havia desaparecido. Alguém tinha entrado no meu apartamento e sabia exatamente o que estava procurando. Então ouvi um barulho atrás de mim. Virei rapidamente. Ninguém. Apenas meu celular vibrando sobre a mesa. Peguei. Era uma nova mensagem. Dessa vez, havia uma fotografia. Era uma foto minha saindo do hospital. Alguém estava me observando. A mensagem abaixo dizia: pare de procurar a verdade, Camila. Ou você vai perder muito mais do que uma casa. Eu deveria ter ficado com medo, mas naquele momento aconteceu exatamente o contrário. Eu sorri, porque finalmente entendi uma coisa. Eles tinham cometido um erro. Eles me expulsaram de casa achando que eu não tinha nada. Mas eu tinha o documento. Tinha as provas. E agora tinha uma pista sobre Eduardo Martins. Peguei minha bolsa e saí. Só que, antes de fechar a porta, meu celular tocou. Era o número do meu pai. Atendi imediatamente. Do outro lado, ouvi uma voz que eu jamais esperava ouvir. Camila... Você precisa vir sozinha. Fiquei imóvel. Era Eduardo Martins. E a primeira coisa que ele disse foi: seu pai nunca quis deixar aquela propriedade para Rafael. Fechei os olhos. Então por que ele fez isso? Houve alguns segundos de silêncio. Então Eduardo respondeu: porque seu pai descobriu que Rafael estava planejando tirar você de tudo, muito antes daquela manhã. E havia uma segunda parte daquela história. Uma parte que poderia destruir não apenas meu irmão, mas também minha mãe. Sua mãe também está envolvida, disse Eduardo. Senti um frio percorrer meu corpo. Envolvida em quê? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. No plano para tirar você da propriedade. Olhei para ele sem acreditar. Minha mãe nunca faria isso comigo. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Então veja com seus próprios olhos. Abri a pasta. Havia cópias de contratos, transferências bancárias e mensagens. E então encontrei algo que me deixou sem reação. Minha mãe havia transferido uma grande quantia de dinheiro para Rafael semanas antes da mudança da propriedade. Isso não prova nada, falei. Eduardo apontou para outro documento. Veja a data. Olhei. O dinheiro havia sido enviado 3 dias antes de seu pai descobrir que Rafael estava tentando vender parte do terreno. Meu coração apertou. Meu irmão queria vender a propriedade? Não apenas vender, respondeu Eduardo. Ele queria usar a casa como garantia para pagar uma dívida enorme. Fiquei em silêncio. Então perguntei. E meu pai descobriu? Eduardo assentiu. Descobriu tudo. Ele abriu outra pasta. Dentro havia um contrato que eu nunca tinha visto.
Meu pai havia colocado uma cláusula secreta na propriedade. Se Rafael tentasse vender ou hipotecar o imóvel sem autorização, a propriedade voltaria automaticamente para mim. Foi então que tudo fez sentido. Meu pai não tinha me abandonado. Ele estava tentando proteger meu futuro, mas havia algo que ainda não entendia. Se meu pai fez isso para me proteger, por que colocou a propriedade no nome do Rafael? Eduardo me encarou. Porque ele precisava descobrir até onde seu irmão iria. Meu coração disparou. Então aquela transferência foi uma armadilha. Fiquei completamente imóvel. Meu pai havia deixado Rafael acreditar que tinha vencido. E agora eu entendia por quê. Ele queria provas. Provas suficientes para impedir que Rafael continuasse enganando a família. Mas havia uma coisa que Eduardo ainda não tinha me contado. E minha mãe? Ele respirou fundo. Sua mãe assinou um documento falso. O quê? Ela declarou que você nunca havia contribuído financeiramente para a propriedade. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Mas eu tenho todos os comprovantes. Eduardo sorriu discretamente. Seu pai também. Ele colocou uma última pasta sobre a mesa. Dentro estavam recibos. Todos os pagamentos que eu havia feito durante anos. Cada parcela, cada reforma, cada dívida que eu tinha ajudado a pagar. Meu nome estava em todos eles. Eu não era apenas uma filha naquela casa. Legalmente, eu tinha participação na propriedade. E minha família sabia disso. Naquele momento, meu celular tocou. Era Rafael. Atendi. Onde você está? Por quê? Precisamos conversar. Sobre o quê? Ele hesitou. Sobre a casa. Sorri. Agora você quer conversar? Camila, seja razoável. Você não pode simplesmente aparecer e exigir tudo. Eu respondi. Interessante você dizer isso. O quê? Porque você passou anos pegando o que era meu. Ele ficou em silêncio. Então sua voz mudou. Você não sabe com quem está mexendo. Desliguei. Eduardo me olhou. Agora eles sabem que você descobriu. Ótimo. Camila, isso pode ficar perigoso. Olhei para os documentos. Eu passei anos tentando ser aceita pela minha própria família. Fechei a pasta. Agora não quero mais ser aceita. Quero apenas a verdade. Na manhã seguinte, voltei à casa. Minha mãe abriu a porta. Quando me viu, seu rosto mudou. O que você quer? Entrei calmamente. Rafael apareceu atrás dela. Eu quero a minha parte da propriedade. Rafael começou a rir. Você não tem nada. Coloquei a pasta sobre a mesa. Tem certeza? Abri o primeiro documento. O sorriso dele desapareceu. Mostrei os comprovantes. Depois coloquei o contrato secreto na frente dele. Minha mãe ficou pálida. Onde você conseguiu isso? Do mesmo lugar onde vocês esconderam todas as outras mentiras. Rafael pegou o documento. Suas mãos começaram a tremer. Então ele percebeu uma coisa. A cláusula que poderia devolver a propriedade para mim já estava assinada. Mas antes que ele pudesse falar, meu pai apareceu na porta. De pé, vivo. Eu fiquei sem reação. Pai! Minha mãe levou a mão à boca. Rafael recuou. Meu pai olhou para os dois e disse: Chega! Então ele colocou um último envelope sobre a mesa. Dentro disso está a prova de quem realmente tentou roubar minha filha. Rafael abriu, leu a primeira página e ficou completamente branco, porque o documento não apenas provava a fraude, também revelava para onde havia ido todo o dinheiro desaparecido da família. E o destino daquele dinheiro era uma conta bancária que estava no nome de minha própria mãe. Minha mãe ficou completamente imóvel. Rafael ainda segurava o envelope. Meu pai olhou para os dois e disse: Durante anos eu confiei em vocês, mas agora todos vão saber a verdade. Rafael tentou rasgar o documento. Meu pai segurou seu braço. Não faça isso. Você não entende! Rafael gritou. Eu estava cheio de dívidas. Meu pai respondeu calmamente. E por isso decidiu destruir sua própria irmã? Rafael ficou em silêncio. Então minha mãe começou a chorar. Eu só queria ajudar meu filho. Olhei para ela. E para ajudá-lo, você decidiu me colocar na rua? Ela abaixou a cabeça. Meu pai abriu o envelope e colocou os documentos sobre a mesa. Ali estavam todas as transferências. Todo o dinheiro que havia desaparecido. Todas as assinaturas falsas. E a prova de que Rafael havia planejado usar a propriedade para pagar suas dívidas. Mas havia uma última surpresa. Meu pai apontou para mim. Camila, a propriedade nunca pertenceu realmente a Rafael. Rafael levantou a cabeça. O quê? Meu pai continuou. A transferência foi feita apenas para revelar quem tentaria se aproveitar dela. Ele então entregou a escritura original para mim. Meu nome estava registrado nela. Eu era a verdadeira proprietária da casa. Minha mãe começou a chorar. Camila, por favor. Eu olhei para ela. Durante anos eu havia esperado ouvir um pedido de desculpas. Mas naquele momento percebi que não precisava mais daquela aprovação. Mãe, eu não quero vingança contra você.
Ela levantou os olhos. Mas também não vou permitir que você destrua minha vida novamente. Rafael tentou se aproximar. Camila, somos irmãos. Eu interrompi. Irmãos não ameaçam colocar o outro na rua. Ele ficou em silêncio. Então fiz minha última escolha. Não expulsei minha mãe, mas determinei que ela teria que devolver todo o dinheiro que havia retirado ilegalmente. Quanto a Rafael, ele teria que responder pelos documentos falsificados e pelas tentativas de fraude. A propriedade permaneceria comigo. Não porque eu queria provar que era melhor que eles, mas porque finalmente estava defendendo aquilo que havia conquistado. Meu pai se aproximou de mim. Filha, me perdoe por ter deixado você passar por tudo isso. Eu o abracei. Eu só precisava saber que você acreditava em mim. Ele respondeu. Eu sempre acreditei. Alguns meses depois, reformei completamente a casa. Mas não para morar nela sozinha. Transformei uma parte do imóvel em um pequeno escritório para meu novo negócio. O mesmo negócio que eu havia abandonado anos antes para ajudar minha família. E foi aí que percebi a maior ironia de todas. Eles disseram que eu não tinha importância. Disseram que eu ficaria na rua. Tentaram tirar de mim a única coisa que eu acreditava possuir. Mas no fim, eu não perdi uma família. Eu descobri quem realmente fazia parte dela. E naquela casa onde um dia minha mãe disse que eu não tinha importância, pendurei uma pequena placa na entrada. Aqui começa uma nova história. Nunca precisei humilhar minha família. Nunca precisei destruir ninguém. Minha maior vingança foi simplesmente continuar minha vida, sem depender deles. E quando Rafael finalmente me pediu desculpas, meses depois, eu apenas respondi: eu aceito suas desculpas. Ele pareceu surpreso. Então completei. Mas perdoar você não significa devolver aquilo que você tentou tirar de mim. Ele abaixou a cabeça. Eu fechei a porta, e pela primeira vez em muitos anos, aquela casa finalmente pareceu minha. Não porque estava registrada no meu nome, mas porque finalmente eu tinha entendido o meu próprio valor.